irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, o eterno Deus nos concede a tão grande oportunidade de podermos estarmos na sua casa para o adorarmos, louvarmos, bendizermos, glorificarmos a Ele, porque Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão do ar que respiramos, e foi Ele quem pagou o alto preço para constituirmos a salvação da nossa alma. E eu quero agradecer a Ele desde já pela vida que me deu e pela vida de amigos que Ele me concede também. Quero agradecer meu companheiro Pastor Evilásio, servo de Deus, que tão sensivelmente ouviu a voz do Espírito Santo e me concede que possa eu fazer a menção exaustiva, a exposição exegética da Palavra de Deus aqui para os irmãos. Agradecer também ao pastor que me antecedeu, pastor André. Pastor André é um homem de Deus. Deus te abençoe, pastor André. Guarde, sustente, fortaleça e abre todas as portas dos céus para ti. Amém? O pastor Antônio Carlos José Carlos. Deus te abençoe, Senhor. Fiquei muito feliz em revê-lo, tá, pastor? Deus te abençoe. E o nosso anfitrião, pastor Olímpio, este homem de Deus que tem uma história no Evangelho. Eu conheço pouco o pastor Olímpio, mas aonde eu tenho pregado pelo Brasil, o Senhor é uma referência na cidade de Ribeirão Preto. Deus te abençoe, pastor, toda a sua família e seu ministério, e a todos os obreiros, ministros que estão aqui junto conosco. Irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho, no livro de Esther. A gente fala tanto de Evangelho que já estamos envolvidos com a salvação. Então, tudo para nós é Evangelho, boas novas, né? Livro de Esther, capítulo 6. Haja vista que os irmãos estão aqui direcionados por Deus em um propósito de derrubar muralhas, né? Só que às vezes existem muralhas na nossa vida que nos são construídas com cimento e areia. Às vezes tem muralhas na nossa vida, meu querido irmão Evilásio, que é constituída por lágrimas e decepções e frustrações. E às vezes essas muralhas também não é vista pelos olhos humanos, mas é sentido no mundo espiritual. Mas nós servimos um Deus que rege o mundo espiritual e rege o mundo humano. Capítulo 6 do livro de Esther. Naquela mesma noite foi-se o sono do rei. E disse-lhe que trouxessem o livro das memórias e crônicas e as lessem em sua presença. Então acharam escrito que Mardoqueu denunciara o complô de Bigtã e Téreos, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que haviam procurado pôr as mãos sobre o rei Assuero. E disse o rei: que honra ou que distinção se faz a Mardoqueu por isto? E responderam os servos do rei, seus oficiais: nada se afeita em seu favor. Então disse o rei: quem está no pátio? É Ramã. Vieram ao pátio externo da casa real para falar ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Ou seja, Ramã estava se dirigindo até a presença do rei para lhe pedir a oportunidade de matar Mardoqueu. E os servos do rei lhe responderam: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei:
que entre. Então entrou, pois, Ramã, e o rei lhe disse: que se deve fazer ao homem cuja honra deseja o rei? E disse Ramã em seu coração: quem desejará honrar o rei, senão eu? E respondeu Ramã ao rei: para o varão cuja honra deseja o rei, tragam as vestes reais que o rei costuma vestir, e o cavalo em que cavalga, e a coroa real que esteve posta em sua cabeça. E deem o vestido e o cavalo nas mãos de alguns dos príncipes mais nobres do rei, e vistam aquele varão cuja honra deseja o rei honrá-lo. E levando-o no cavalo pela praça da cidade, preguem diante dele: assim se deve tratar o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: pressa-te, toma o vestido e o cavalo, como tu tens dito, e faze assim como o judeu Mardoqueu, que se senta à porta real, e não omitas nada do que disseste. Amém. Pode vos aceitar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, talvez vocês estranharam nas verbalizações dessa leitura que eu fiz aqui convosco, porque o idioma da liturgia Reina Valera é uma linguagem um pouco mais complexa, mas é a mesma revelação bíblica que Deus colocou no meu coração, é o que o Senhor tem para compartilhar conosco. É a mesma palavra, a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Quando nós lemos todo o livro de Esther, seus 10 capítulos, nós vamos ver uma história que não traz o título Deus ou o nome Jeová. Nós não vamos encontrar o Espírito do Senhor, nós não vamos encontrar Jeová Jireh, o Deus proverá. Não, nós não vamos encontrar escrito isso aqui. Esther é o único livro da Bíblia que não traz o nome escrito de Deus. E por muitos e muitos e muitos anos, os rabinos de Israel, quando foram fazer a montagem do cânon judaico, que é as escrituras, para os judeus, baseada na Torá, houve uma briga se colocassem ou não o livro de Esther inserido dentro do cânon judaico, porque não traz o título ou nome escrito Deus ou Jeová. E Deus, por estar no livro de Esther, acredito eu, o pensamento meu, que conseguiu convencer os judeus a inserir dentro do cânon e foi aceito. E a nossa Bíblia foi tirada do cânon judaico também. Nossa regra de fé e conduta, todas as leis morais contra nós. Muito bem. E quando nós vemos o livro de Esther, não citando Deus, escrituristicamente falando, não significa, mas não significa mesmo, que Deus não trabalhou pelo seu povo. E não significa que estava passando desatento diante dos olhos de Deus tudo que o seu povo passava naquela época. Ou seja, existem momentos na nossa vida como crentes, existem circunstâncias na nossa vida como crente, que Deus simplesmente ficará quieto. Pastor,
Existem momentos na nossa vida que Deus vai somente nos observar. Existe um momento na nossa vida que Deus não vai falar conosco. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. E muito menos que Ele nos perdeu de vista, irmão. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Logo nesse prefácio. Porque nós estamos vivendo uma geração de cristãos que, se ele for no culto, pastor Oni, e se ninguém revelar ele, se ninguém profetizar para ele, no outro dia ele não vem na igreja mais. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas doentes espirituais. Na época de Radassa, que era o seu nome hebraico, que depois foi trocado por Esther, que significa estrela, que era o seu nome persa. Ainda que Deus não aparecia em visões, em revelações, ela nunca deixou de buscá-lo incansavelmente, acreditando na sua intervenção. Nunca. Se nós estamos falando nessa noite, que é o primeiro dia de uma campanha, vamos dizer assim, de um tratado, quebra de muralha, aqui nesse texto, Deus quebrou uma grande muralha, a muralha da morte, estava estabelecida contra o povo judeu. A festa do Pur, que era favorecimento a Ramã, inimigo do povo de Deus. Pur não é uma palavra nem hebraica nem grega, é uma palavra persa, que significa destruição do povo de Deus. Ou seja, estava se tendo um decreto para destruir aqueles que celebravam ao Deus dos céus e estavam dentro do império de Assuero. Mas como nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas, que intervém diante da situação para o povo que clama, que ora, que busca a sua face, a história do povo não terminou com Pur. A história do povo terminou com Purim. Purim significa triunfo, júbilo e vitória para o povo de Deus. E o maior objetivo do diabo é estabelecer Pur contra a igreja, contra os crentes. Se eu perguntar para você como vai a sua família, o seu casamento, sua saúde, seu ministério, se basearmos qualquer área da sua vida aqui, eu sei, diante desse texto bíblico, que no mínimo uma muralha você enfrenta. No mínimo. Seja na saúde, seja no casamento, seja na família, seja no ministério, seja em casa, na sociedade, na rua, na escola. Mas eu venho hoje profetizar a luz da palavra. A tua história não vai terminar debaixo de Pur. O Purim de Deus vai chegar. Só quem crê, levante a mão. É profético isso. O Purim de Deus vai chegar. A Bíblia nos diz que Ramã, eu falo Ramã, algumas pessoas dizem Ramã, porque o texto hebraico, quando coloca o H na frente, ele tem
o som que é. Não é Ramã. Ele foi consagrado pelo rei Assuero, um dos príncipes nobres de dentro de todas as províncias, que assistia até mesmo na casa real. E a Bíblia diz que esse homem, que segundo alguns estudiosos, descendência de Amalequita, ele, onde passava, nas ruas públicas, nas praças, nas comunidades que eram submissas a Assuero, as pessoas se curvavam diante dele. As pessoas prestavam um pequeno culto. Quando este homem passava diante de Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava. E isso incitou o sentimento de afronta dentro de Ramã. Ora, eu sou o príncipe, sou representante legítimo da mansão de Assuero. Todos devem se curvar diante de mim, pensava Ramã. Mas Mardoqueu não faz isso. Por quê? Mardoqueu aprendeu que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o único que deve ser cultuado, adorado, glorificado na terra dos viventes. E como um bom judeu, não se curva diante do homem. Assim é a igreja dessa geração. A verdadeira igreja jamais se curva diante de Ramã. Ela se curva diante de Cristo Jesus, que é o rei por excelência. E a igreja de Jesus, tipificada com a pessoa de Maria, não Madalena, mas irmã de Marta e de Lázaro, a que quebrou o vaso e beijava os pés de Jesus. Aqui quebrou o vaso. Engraçado que a cultura judaica vai nos ensinar alguns tipos de ósculo santo, pastor Eduardo. O ósculo santo de um judeu, quando ele beijava a mão de uma pessoa, ele estava dizendo assim: eu sou submisso ao Senhor. Quando o sacerdote beijava a testa de um judeu, ele dizia assim: eu tenho autoridade espiritual sobre a tua vida. Quando um judeu beijava o rosto de outro judeu, ele dizia: eu amo a tua vida fraternalmente. É por isso que Pedro dizia: ah, meu Deus do céu, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Era cultura, era tradição da época, mas tinha um outro tipo de ósculo santo, que todos os súditos que tinham mais intimidade com o rei, ele não beijava o rosto, ele não beijava a mão, ele não beijava a testa. A história vai nos dizer que ele se curvava e beijava os pés do rei. Sabe por que Maria está beijando os pés de Jesus? Porque ele está dizendo: diante de Jesus eu beijo os seus pés, porque ele é soberano, ele é Senhor, ele é rei dos reis, ele é bendito para sempre. Eu sei que tem alguém aqui que veio beijar os pés do mestre. Eu sei que tem alguém aqui que veio celebrar os pés do mestre. Não importa a barreira, não importa a muralha, não importa o impedimento. Quando você desce aos pés do mestre, pode ter certeza, ele entra em ação ao teu favor. Ele entra em ação pelo teu favor. E eu te provo a luz da Bíblia, porque esta mulher, ela estava sendo criticada pelos que estavam na solenidade, mas Jesus dizia: ela faz isso para minha memória. Sabe o que significa? Era Jesus sendo lembrado diante da história, e aonde Jesus fosse mencionado, aquela mulher seria lembrada. Sabe o que acontece, pastor André? Tem muitas pessoas que querem ser lembrados, tem muitas pessoas que querem fama, outdoor, que querem sair nas luzes do estrelismo, mas se esqueceu que para chegar lá em cima, primeiro tem que beijar os pés.
curvava-se somente ao Deus. E isso incitou um ódio tão grande dentro de Ramã, que o propósito dele é o seguinte: vou criar uma forca e vou matar Mardoqueu. E a Bíblia diz que Ramã, ele vai procurar o rei Assuero, para que Assuero assine o decreto, para que isso fosse concluído. E a Bíblia diz que o rei está deitado na sua cama, mas ele não consegue dormir. O seu espírito está perturbado. E de repente ele se levanta. E ele chama um dos seus escribas, os seus escriturísticos, e diz assim: ó, por favor, lê para mim uma das crônicas, lê para mim uma das histórias. Me perdi o sono, eu preciso que alguém me leia alguma coisa. E quando o escriba foi abrir o livro, a crônica, que ele começou a contar que ele, o rei, foi livre da morte graças a Mardoqueu. A Bíblia é tão forte, a Bíblia é tremenda, as histórias da Bíblia é para transformar mesmo a conduta do homem. Naquele exato momento que a crônica estava sendo lida para o rei escuta que tem alguém dentro do palácio, e ele diz assim: ó, espera aí, escriba, alguém entrou aqui, estou ouvindo passo. Alguém sai de dentro do aposento real e observa que é Ramã que está entrando ali dentro. E esse súdito do rei retorna e diz: ó, meu senhor, quem está entrando aqui é Ramã. Então mande Ramã entrar, eu preciso falar com ele. Ramã, eu preciso que você me dê um conselho. Sim, meu senhor, pode falar. Quando o rei deseja honrar alguém por mérito, principalmente alguém que o livrou da morte, o que você acha que o rei deve fazer? Qual o teu conselho? Dentro do coração de Ramã, ele está dizendo: é comigo agora. Agora o rei vai me honrar, o rei vai me exaltar. Chegou mais uma oportunidade. Não esqueça, senhores, que Ramã está indo lá pedir para o rei assinar o decreto de morte para Mardoqueu. Entendeu, né? Ele estava indo justamente pedir um decreto: assina, cancela, e eu acabo com ele. Só que o rei não conseguia dormir. Por quê? Deus tirou o sono do rei. Deus vai tirar o sono de alguém. Deus vai tirar o sono de alguém. E aquilo que estão tramando para destruir teu ministério, teu casamento, tua família, o teu emprego, não vai prosperar. Deus vai tirar o sono de alguém, porque Ele está observando a tua história. Que seria bom o senhor fazer assim, ó, que tragam as vestes reais. Aleluia, Vai ter mudança até nas roupas de pessoas. Traga também, rei, o cavalo. Acredite se quiser,
Vai ter pessoas aqui que vai parar de andar de carona, porque Deus vai enviar um cavalo na porta de alguém, pode ter certeza. Eu creio no que eu estou pregando. E vai pôr a coroa na cabeça. Acredite ou não, Deus vai levantar alguém aqui dentro dessa igreja. Deus vai exaltar alguém aqui dentro desse culto. Está chegando o tempo de exaltação para a vida de alguém. E a mãe está pensativa. Pastor, ele está pensando que ele vai usar roupas novas, andar de cavalo novo e ainda vai usar a coroa do rei. Só pensou. Só pensou. Rei, faça isso. Pois bem, tem uma missão para ti, Ramã. Tem, o que é? Sabe Mardoqueu? Sabe Mardoqueu? O espírito de Ramã pulou dentro dele. O que tem é esse aí. Você vai chegar onde ele está, você vai colocar vestes novas, você vai colocar o cavalo para ele sentar, você vai colocar a coroa na cabeça, você vai pegar lá no cavalo, no cabeço, com ele sentado em cima, e você vai passar diante de toda a sociedade e na praça pública e vai dizer: é esse aqui que Deus quis honrar, é esse aqui que Deus quis levantar, é esse aqui que Deus mudou a história. Acredite se quiser, aquele que está tentando te amaldiçoar, irmão, aquele que profetiza a tua derrota, Deus vai colocar nos lábios dele uma palavra de bênção, de misericórdia e de vitória. Aqueles que não gostam de você, aqueles que querem ver a tua desgraça, eles vão ter que anunciar: Deus restaurou a família, Deus restaurou o ministério, Deus abriu a porta que estava fechada. Eu acho que tem alguém acreditando, então levanta a mão para o céu e externa ele. Tem gente sentindo a presença dele. Tem gente sentindo o que eu estou sentindo aqui. O teu coração está fervendo aí, calma, tá, irmão? O teu espírito está agitado em ti aí. A tua alma está sendo saciada. Você sabe que é do céu. Você sabe que a palavra é verdadeira. Você sabe que sai da boca de Deus, não volta vazio. Ramã não vai conseguir te matar. Ele vai proclamar o teu sucesso. Parecia favorável para o inimigo do povo de Deus. Parecia que era o final dos judeus. Parecia que era o fim de Mardoqueu. Parecia que estava tudo acabado para Mardoqueu. Mas Deus falou: não, Mardoqueu, a história vai ter que terminar com Purim. A história vai ter que terminar escrita assim: e houve para os judeus um tempo de paz, de triunfo e de glória na face da terra. Eu profetizo aqui esta noite diante dessa palavra: a sua história vai terminar debaixo de bênção, debaixo de restauração, debaixo de milagres, debaixo de... Prossuir de um bamba da bacarabaia, subir da rabalarabaia. Tem alguém dizendo assim: acabou teu casamento. Tem alguém dizendo assim: acabou teu ministério. Tem alguém dizendo assim: acabou teus filhos, vai morrer desse jeito. Acabou nada, rapaz. Deus ainda não assinou, é Ele quem assina. Acabou nada, Deus ainda não bateu o martelo, é Ele quem bate o martelo. Acabou nada, quem dá a palavra é Deus, Ele ainda não deu a última palavra. Acabou nada, Deus ainda vai ter dias
vergonha do que não abre a cara. Imagine a reação de Ramã. Imagine a reação de Ramã. Imagine a reação do inimigo do povo de Deus. Não se espante. A mãe está tentando colocá-lo na forca. Só que tu não vai cair na forca. Você não entendeu? Vou falar de novo. Ramã está tentando colocar você na forca, mas você não vai cair na forca. 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 O teu casamento não vai cair na forca. O teu ministério não vai cair na forca. Os teus filhos não vai cair na forca. A tua igreja não vai cair na forca. O teu emprego não vai cair na forca. Os teus sonhos não vai cair na forca. Os teus projetos não vai cair na forca. O teu milagre não vai cair na forca. Quem vai cair na forca vai ser Ele, porque Deus está chegando com o livramento para essa história. Marca essa data para esse ministério, pastor Olímpio. Ramã vai ter que propagar o sucesso dessa igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E eu estou pregando para crentes pentecostais aqui. Eu estou pregando para uma igreja que nasceu debaixo da unção do Espírito Santo. Eu estou pregando uma igreja que crê nos dons espirituais. Eu estou pregando uma igreja que crê no poder da palavra. Eu estou pregando uma igreja viva que adora Ele em espírito e em verdade. Eu estou pregando para uma igreja que entende a mensagem, porque aqui nessa casa tem alimento sólido. Aqui nessa casa tem alimento saudável. E eu vou dizer mais uma vez: Ramã vai ter que propagar o sucesso dessa igreja. Deus tirou o sono do rei. Pode descansar, irmão. Pode descansar. Deus cuida de ti nos mínimos detalhes. Em 2005 eu fui pastor de apacentar. Depois fui para a itinerância. Fiquei mais de 10 anos na itinerância. Mais de 10 anos na itinerância. Leste, oeste, norte, sul, viajando para todo lado, fazendo cruzado. E agora o Senhor me trouxe novamente para o ministério de apacentador. E Deus colocou o ministério nas minhas mãos. E Deus falou comigo: pessoas vão propagar a tua derrota, dizendo: eu não estou com isso, isso é emoção, isso é coisa da carne. Mas quem está te chamando sou eu. E eu fui para uma garagem de uma casa, reuni com 10 pessoas aproximadamente, pastor. E comecei a anunciar o Evangelho, fazer culto, cuidar da obra de Deus. 4 meses, já estamos com 50 membros.
Já estamos com uma igreja, já estamos com pão de pregação e já estamos abrindo outra congregação. Porque isso é visão do reino. Ramã não gosta que isso aconteça. Mas se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou que vai libertar o teu marido, Ele vai libertar, irmão. Se Deus falou que vai tirar o teu filho lá do mundo das drogas, Ele vai tirar. Se Deus falou que vai libertar tua filha, Ele vai libertar. Se Deus falou que vai te levantar na igreja, Ele vai te levantar na igreja. Eu sei que Ramã já fez a forca, mas pode ficar tranquilo. Quem vai cair na boca vai ser Ramã. Porque Deus está chegando com purinho para a tua história. Nós vemos aqui agora que Esther, ela vai preparar um banquete. E nesse banquete ela convida Ramã. E o rei, está os três no banquete. Acontece uma intempérie, depois ela faz um novo banquete. E ela quer dizer ao rei, diante de Ramã, que Ramã é aquele que quer destruir o seu povo. E ela diz para o rei. E o rei se enfurece. Eu estou terminando. O rei se enfurece. E Ramã, ele tenta consertar a situação. A exposição exegética vai nos dizer que ele se lança aos pés da rainha. E o rei interpreta um ato como um ato de desonra à sua esposa. E naquele exato momento, aquele que foi pedir a morte de Mardoqueu teve o seu decreto. Se eu chorar aqui não é de hipocrisia, irmãos. Nós estamos vivendo uma época, pastor André, de tanta injustiça dentro da obra. Mas nós temos um Deus que coloca tudo na balança, tudo. Nós temos um Deus que julga e peleja com justiça, pela verdade. E eu sinto na minha alma o Espírito Santo dizendo: meu filho, tem pessoas aqui que estão sendo injustiçadas, caluniadas e perseguidas. Mas diga para o meu povo aqui neste lugar que eu coloco tudo na balança, tudo na balança. Para matar Mardoqueu. Sabe o que aconteceu? Tudo que era de Ramã veio para Esther. Sabe o que Esther fez? Ele entregou para Mardoqueu. Tudo que era de Ramã, a casa de Ramã, está no capítulo 8, isso. O rei tomou e deu para Esther. E Esther foi e deu para Mardoqueu. Acredito que isso é uma mensagem de prosperidade, mensagem de... Eu sei que ele tira da mão do grande e põe na mão do pequeno. Está preparado? Abre a tua mão porque é profético isso.
Deus vai tirar da mão de Ramã e vai pôr na tua mão. Ele tirou o anel de Ramã e colocou no dedo de Mardoqueu. O anel de Ramã vai vir para o dedo de alguém. E a história terminou com Purim. Era a muralha da morte, era a barreira da morte, era a barreira da defamação, era a barreira da perseguição contra o povo. Mas o Deus dos céus é o Deus que quebra a barreira, é o Deus que quebra a muralha, é o Deus que quebra impedimento. E nessa noite, dentro da minha alma, eu tenho a convicção: Deus está quebrando muralhas aqui esta noite. Deus está quebrando barreiras na vida de alguém. Se coloca de pé onde você está agora. Você que entrou aqui esta noite, muralhas estão na tua frente. E a muralha que a medicina não pode roubar, a muralha que o dinheiro não pode roubar. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Venha rápido. Saia. Pode sair do seu lugar. Eu acredito em Deus que transforma o homem, pastor. Um Deus que um dia foi lá na Avenida Brasil e disse para mim: eu te dou uma nova chance. Me arrancou um dos maiores polos de tráfico de drogas na cidade de Ribeirão Preto. Me arrancou de trás de um terreiro de candomblé onde eu bati a cabeça para o diabo. Estou falando de um Deus que quebra barreiras. Eu estou falando de um Deus que liberta. Fecha os teus olhos. Os levitas autistas já vem se direcionar para eles louvar aqui mais um. Fecha os teus olhos. Seja corajoso como Mardoqueu. Nunca se curve a Ramã, nunca. Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está, Senhor, a igreja. Aqueles que ouvirem a tua palavra. A palavra que liberta, que transforma, que restaura, que glorifica. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor. Esta noite é a noite do Senhor assinar o Purim na vida do teu povo. Senhor, o médico falou que não tem jeito, mas o Senhor dá um jeito, porque tu és Deus. Senhor, a justiça falou é causa perdida, mas o Senhor é advogado por excelência. Senhor, alguém já falou: esse casamento acabou assim de baixo. Mas o Senhor é o Deus que restaura aquilo que o homem não pode restaurar. Eu estou orando pelo teu povo agora, meu Deus. Eu sei que coisas vai começar a acontecer na vida do teu povo. Na vida daqueles que não se curvam, Senhor. Aqueles que não se curvam a Ramã agora, começa a liberar sobre eles uma unção nova. Começa a liberar sobre eles, meu Deus, revestimento novo. Começa a liberar sobre eles, Senhor, a bênção, o milagre, a transformação. Abre a porta. Jesus enche com o teu Espírito. Jesus sara os que estão enfermos. Mas eu profetizo a luz da palavra. O teu povo vai sair daqui transformado. Não haverá curvas na vida de alguém. Agora é o tempo de Purim na vida do teu povo. Aleluia. Adore ele, adore ele, começa a adorar. Aleluia.
O Senhor está ordenando nessa noite. Levanta e anda. Agora! Para mover as águas e ao primeiro lugar.